Reis numa duplinha, hein? Vambora? Vamos lá, vamos embora. Galera, eu queria agradecer a presença de vocês. Hoje, devido à tempestade que teve aqui em Nova York, muita gente não pôde vir, me ligaram pedindo desculpas. A cidade ficou parada, o trânsito está parado, a cidade está parada, os trânsitos, os aeroportos fecharam de manhã cedo. Mas quem veio é muito importante estar aqui, a presença de vocês. E obviamente temos nossos parceiros que estão fazendo a transmissão live. Nós estamos live na brasilinconcert.com, nosso site, nosso Facebook. A Rádio Flórida Brasil está ao vivo com a gente também. Rádio Via Brasil Channel. Veja TV presente aqui com a Cristina, que nos acompanha. Rogéria 89, Vera Reis, do Brazilian Voice, que prestigia e participa junto com a gente. E toda a galera da Flórida também. A Shea USA, que nos apoia. A Acontece, revista do nosso amigo Antônio Martins, está sempre nos apoiando lá também. Agora também tem o Guia Brasil América, que nos apoia na Flórida, a Aerojuice, que nos patrocina, a loja de Pembroke, a nossa querida Serpa, que agora também está fazendo parte da equipe da Brasil in Concert, é muito bacana, a Serpinha brasileira chegou aqui dos Estados Unidos e está apoiando a gente também. A Aerojuice, Serpa e Guia Brasil América, lá de Miami. E obviamente a Latam Airlines, que é a nossa patrocinadora do ano inteiro, de todas as turnês realizadas aqui, graças a eles, e a BACC Travel, João de Matos, meu parceiro, plataforma. Agora eu deixo para vocês ficarem à vontade e tá aqui Nando Reis para essa turnê maravilhosa que vai ser um grande sucesso aqui nos Estados Unidos. Mais um empreendimento da Brasil in Concert. Obrigado. Vamos lá. Sou Rogério, da 89 FM, da Rádio Rock. Seu nome mesmo? Rogério. Rogério. Da 89 FM, da Rádio Rock, de São Paulo. Há 4 anos você não gravava um CD de inéditas, né? Verdade. Os últimos eram todos ao vivo e tal. Sim. É uma emoção diferente, assim, sabe? Voltar a gravar inéditas, como É muito. Talvez a parte que eu mais goste daquilo que compõe a minha profissão é gravar discos. Entrar em estúdio, porque é a partir do disco que tudo se movimenta. No disco eu levo as músicas que eu compus, os arranjos que faço com a banda, com os músicos presentes, e da onde eu reúno material para fazer os shows. E acontece que o mercado mudou muito, né? Então há uma maneira, uma necessidade, uma atenção da minha parte de cuidar, porque as pessoas pouco compram discos e na verdade a ideia de um disco não é simplesmente a realização de uma vaidade, é uma necessidade, um pensamento de apresentar uma obra artística que devidamente se reporta a quem se interessa por ela, a quem ela pode alcançar. O intervalo de 4 anos, muito diferente do que muita gente pode imaginar, não é por falta de repertório nem de vontade. É uma maneira de administrar, primeiro, aquela que é um pouco frustrante você fazer um disco e não poder cuidar. E, na verdade, a maneira como o mercado se transformou exige uma transformação também na forma de divulgar, de cuidar, enfim. E eu sou um artista independente, o que é bastante diferente nos 20 e tantos, 30 anos, 20 anos de Titãs e mais 10 de carreira solo, que fiquei vinculado a outras gravadoras. Isso significa apenas que eu custeio tudo que faço. Então gravar um disco custa dinheiro e lançar um disco, divulgá-lo custa dinheiro. Então esse período também foi o período necessário para organizar e levantar e fazer, produzir esse disco, pagá-lo e da maneira como eu quis, porque é um disco que foi lançado não só em CD, como em 2 vinis, né? Porque chama-se Jardim Pomar, e a quantidade de material musical que cabe dentro de um CD não cabe apenas no vinil. Só que ao invés de fazer um vinil duplo, que o vinil curiosamente é caro, né, hoje em dia, eu desmembrei e lancei em cassete também, e evidentemente em todas as plataformas digitais. Enfim, estou dizendo tudo isso porque é um trabalho que exige cuidado, exige o tempo, e eu costumo dizer que eu levei 54 anos para fazer esse disco. Oi, Nando, eu
também, como você Pará. na Brasília Voz. Tudo bem? Tudo bem. Eu gosto de escrever, eu adoro envolver quando eu estou escrevendo e pior que eu não consigo parar. O que te dá mais prazer, assim, você escrever uma letra com tanta profundidade como você faz, ou você ouvir ela depois, assim, você tocar aquilo que você compôs? São realizações diferentes. A composição, que eu tanto escrevo letras para outros artistas, inclusive a minha parceria com o Samuel Rosa, eu sou o letrista, né? O Samuel não compõe. Mas naquilo que é as músicas que eu faço sozinho, eu faço tudo junto. Então, embora eu goste de escrever, costuma escrever, não é essa a forma principal para ter material, uma produção escrita para depois musicar, as coisas se dão simultaneamente. Mas eu acho que a realização, assim, escrever, expressar, produzir, é bastante gratificante. É importante, na verdade é mais do que isso, é vital. É uma necessidade de expressão, de explicação, enfim, difícil até explicar por que isso, mas o fato é que isso se dá dessa forma. Agora, a maneira, a forma como ela se realiza, se concretiza ou se completa, no caso da minha profissão, a partir do momento que dessa produção é publicada. E no caso, como seja a música, ela é divulgada, tocada. Isso também é um outro estágio, é uma realização que envolve daí uma coisa que é com as outras pessoas, que de certa maneira, diferentemente do que as pessoas imaginam, a gratificação ou a importância não é exatamente sobre a opinião das pessoas ou que seja elogiosa ou não, é sobre o impacto que aquilo tem, no qual, na verdade, eu não tenho domínio, felizmente, porque não cabe a mim controlar isso, pelo contrário, é para despertar algo na pessoa que é da propriedade dela, da individualidade dela, que só ela mesma, só acontece com ela, mas na verdade, quando a gente se reúne, por exemplo, fazer um concerto, como a gente vai fazer nesses próximos 3 dias, aquilo que em conjunto acontece, uma apresentação ao vivo, é de uma ordem tão surpreendente, singular, que não há nada comparado a isso. Eu gosto muito de fazer shows. Cantar música que os outros fazem, eu acho que é uma coisa. Cantar aquilo que a gente mesmo compõe deve ser realmente gratificante. Eu componho bastante e basicamente gravo e canto aquilo que componho. É curioso, porque nesse ano que se passou, eu fiz um show de voz e violão, uma turnê de voz e violão, onde eu passei a cantar músicas dos outros, que não é muito comum, embora eu tenha gravado um disco com outras versões. Mas enfim, o fato é que eu acho que na verdade quando você interpreta, seja lá de quem for, o intérprete dá a voz àquilo que ele está cantando, certo? Então ele tem que se apropriar daquilo que está cantando. Você está compondo, você está imaginando a musicalidade daquilo que você compõe? Ou você compõe a letra e depois... Não, eu faço tudo junto. E na verdade é um descobrimento. Por mais que eu tenha um plano, um desejo de realizar aquilo, de resolver aquilo, não é exatamente algo que se dê de uma forma muito objetiva. É meio misterioso. A composição é uma coisa extremamente misteriosa. Eu não sei dizer nem de onde ela surge. Muitas vezes eu não sei como ela se deu. Cada um dá uma explicação. Eu acho que vem de nós, mas a gente não sabe bem o que a gente é também. Eu sou a Cristina, do Vejo TV. Foi muito prazer ter você conosco, finalmente. Legal. Lembrou da galera aqui de Nova York. Temos esse meu camarada aqui. Agradeçam a ele. Foram 2 anos de namoro com o Diogo. Desde 2015, quando nós fizemos lá. Aí demorou tanto que quando veio trouxe essa nevasca toda para comemorar a vitória. Para nos brindar, né? É linda a neve. A neve é linda. Linda. Aliás, foi um espetáculo incrível hoje. Que bacana. Não, você começou fazendo parte do Titãs, uma banda que foi ícone do rock brasileiro por muitos anos. E aí depois você decidiu
partiu para a sua carreira solo e agora você está retornando agora com a banda que você criou, Os Infernais. Como que é para você essa diferença de fazer parte de uma banda, a carreira solo? O que você foca de diferente nesse sentido? O que muda na sua carreira? Olha, eu sempre fui um homem de bandas, tanto que fiquei 20 anos numa banda e depois, quando parti para o meu trabalho solo, montei uma banda, batizei uma banda, reuni, porque eu gosto da sonoridade, da linguagem desenvolvida. A diferença fundamental é que quando você está numa banda, como eram os Titãs, você tem que submeter a uma agenda que não é decidida por você apenas. Ela é uma banda com as características dos Titãs, onde não havia liderança, tudo era decidido por maioria. E você tem que se submeter ou gostar disso, mas de uma certa maneira é uma submissão, é aquilo que orienta essa agenda. No momento que eu vi que aquela agenda, eu não tinha mais a disposição de atendê-la, porque eu sentia que fazendo aquilo eu deixava de fazer coisas que para mim eram muito importantes, fez com que eu tivesse que me me desligar, porque você não pode, eu jamais ficaria em um lugar estando contrariado ou tentando contrariar aquilo que é o seu rumo natural, exatamente. Então essa é a grande diferença, estando sozinho, solo, porque eu não estou sozinho, eu decido, principalmente essa questão do meu cronograma, da forma como faço, e evidentemente isso se deu também pela necessidade e a importância de eu poder gravar e divulgar aquilo, divulgar os discos que eu gravava, né, porque eu preciso de tempo para isso, e gravar os discos com o material que eu produzia. Os Titãs, por vi muitos compositores, a maioria das minhas músicas ficavam de fora. Enfim, isso foi o que me levou a fazer. Então, essencialmente essa diferença, porque do ponto de vista da música mesmo, eu, embora goste e trabalhe muito sozinho como compositor, na hora de gravar os discos ou de fazer os arranjos, eu trabalho conjuntamente, coletivamente. Todos os músicos que participaram de todos os meus discos, não só aqueles que eu batizei como Os Infernais, como todos os outros, têm uma importância, uma contribuição decisiva. E subir ao palco, diferentemente, como disse, eu já fiz um show de voz e violão que eu estou sozinho, mas quando estou no palco com outros músicos, para mim é fundamental que eles estejam tão presentes quanto eu, mesmo sendo eu o frontman, o band leader, ou o nome que se der a isso, o cantor. Todo mundo que está no palco tem a importância de estar contribuindo e realizando a música. Você diria que o rock seria o seu único estilo? Ou você gravaria um outro estilo de música? Eu acho que essa questão dos rótulos, das definições de gênero, hoje em dia elas estão bastante, não diria diluídas. Tudo foi, rock mesmo é uma somatória de informações. Eu gosto desse título, vamos dizer assim, esse termo. Ele é muito abrangente e de fato seria o melhor para descrever o tipo de música que eu faço. Mas a origem dele, a formação, não se restringe a isso, nem só daquilo que gosto de ouvir, como daquilo mesmo que gosto de fazer. O meu disco recente, O Jardim Pomar, as pessoas mesmo, as críticas, enfim, as matérias, é um disco de rock, mas evidentemente tem funk, tem balada, enfim, poderia se dar outros nomes ou desmembrar um pouco, mas eu acho que a melhor camisa que eu poderia vestir é essa, embora eu prefira aqui chamar minha música de música brasileira. Nesse seu trabalho recente, você trabalhou com o Mike McCready do Pearl Jam, o Jack Endino, né? Sim. Do Nirvana, que já tinha trabalhado com o CNC, sim, né? O que você acha dessas participações, o Brad, o baterista, o que você acha dessas participações, o que você buscava quando você fez essas parcerias, né? Esse seu novo trabalho, o que você acha que elas acrescentaram, deram um toque diferente à música? Como eu disse, eu gosto de trabalhar com
músicos, com equipe, coletivamente. Acho que na hora que eu entro no estúdio e convoco, chamo músicos para a participação, a contribuição deles é importantíssima. Evidentemente, ao longo da minha experiência, tive conhecimento e contato com músicos no qual a minha afinidade, a vontade, a admiração pela qualidade, pela competência, pelo trabalho musical deles fez com que eu voltasse. O Jack Endino é um antigo amigo, produziu discos dos Titãs, produziu meu segundo disco solo, esse é o terceiro disco que eu faço com ele como produtor. O Barrett Martin, que é outro produtor, também é um baterista e produtor, que todos eles norte-americanos, né, mas moram em Seattle. Foi ele que me apresentou o Peter Buck, do R.E.M., e o Mike McCready, do Pearl Jam, que tocam nesse disco. Enfim, eu gosto de buscar, Rogério, né, seu nome, Rogério, essa junção, sabe? Eu acho que a quantidade de... A minha formação de músico, como músico, e mais do que isso, como indivíduo, naquilo que diz respeito à música, ela se dá basicamente de música brasileira, em grande parte, mas é uma grande participação de música de língua inglesa, norte-americana e inglesa. Ou seja, é natural para mim que aquilo que eu venho a produzir conte com a participação. Quando eu pude viajar e conhecer músicos norte-americanos, era isso do que eu queria na música que eu produzisse. Tivesse todos esses elementos, é que nem algum tipo de coisa. Por exemplo, tem um tecladista que toca comigo há muitos anos, o Alex Villen, um norte-americano. Porque há algo que um músico norte-americano toca que só ele pode tocar da sua formação, que nem nós brasileiros, entendeu? Tem alguma coisa que é da nossa formação, da nossa vida, da nossa experiência, enfim. A música que faço é o resultado dessa somatória. E esses músicos que eu falei são não só... Eu também gosto de trabalhar com gente que eu gosto, com amigos, sabe? Assim, a produção, ela acaba envolvendo uma parte da afinidade, da relação pessoal, enfim, eu não sei trabalhar se não for dessa forma. Fernando, dentro do rock clássico internacional, quem são, tem alguém que você se inspira? Quais são os seus ídolos? Claro, eu diria, a inspiração é uma coisa que vai além só da parte musical, daquilo que é produzido musicalmente, tem a ver com a forma como é feito, o pensamento, a posição dessas pessoas em relação ao mundo. Pra você ter uma ideia, eu estou lendo uma coleção de livros muito interessantes, que é de uma editora que provavelmente é daqui dos Estados Unidos. A coleção chama 33 1/3. São pequenos volumes onde diferentes jornalistas ou escritores abordam um disco específico. Eu terminei de ler hoje eu não sei o nome do autor, mas desse livro que fala sobre o Let It Be dos Beatles, e comecei a ler sobre o Songs in the Key of Life do Stevie Wonder. Li anteriormente que falava do Harvest do Neil Young e o disco ao vivo do Donny Hathaway. Por exemplo, são 4 artistas fundamentais, maravilhosos, especialmente o Stevie Wonder. O Donny Hathaway eu conhecia mais recentemente, embora ele tenha produzido seus discos nos anos 70. Mas talvez a banda que eu mais gosto seja o Led Zeppelin, talvez não, certamente. Enfim. Mas esses 4 resumem bem Donny Hathaway e o Stevie Wonder como produção da parte da música negra norte-americana, junto com Curtis Mayfield, com Al Green. Do ponto de vista das bandas, os Beatles e o Led Zeppelin, como eu disse, e evidentemente o Neil Young. A forma como ele compõe, canta e toca violão teve grande influência. Eu admiro muito.
você é um cara de relações humanas, né? De Sim. sentimentos, então assim, a gente referência a família, os filhos, não sei o quê, e a gente se sente bem próximo de você por isso, né? E agora o Theo e o Sebastião estão chegando aí com 2 reis, né? Sim. Você, como pai, como músico, sei lá, não sei se você consegue separar nessa hora, o que é o pai e o que é o músico, o que você está achando desse trabalho, seguindo aí sua carreira, seu caminho? Olha, é claro que 2 filhos meus montaram uma banda e seguem a mesma profissão que eu. Há muitas coisas que eu observo e que tenho, inclusive, medo, posso dizer assim. A gente tem medo, né, sobre o futuro dos filhos, embora seja natural, não que eu tenha medo sobre nenhuma dúvida da capacidade deles, independente daquilo que eles querem se fazer. Eu tenho 5 filhos. Em primeiro lugar, eu quero que eles realizem aquilo do seu desejo. Então, eu não me meto muito. Eu espero que eles me perguntem primeiro. Mas, obviamente, eu tenho a minha opinião. Acho que o trabalho deles atingiu, depois de 3 anos de banda, agora sim começa a produzir, tem uma linguagem própria. E eles estão no momento certo para gravar o seu primeiro disco. Estão gravando, já gravaram metade dele, tá muito bom. Estão realizando a segunda parte. Eu, como pai, claro que eu fico orgulhoso, torcendo, né? Agora, como músico, mas eu tenho essa consciência de que, às vezes, ser famoso, ter um pai famoso mais atrapalha do que ajuda. Aliás, eu tenho certeza que mais atrapalha. A comparação, a maneira preconceituosa como as pessoas acham que tudo que eles fazem é devido ao prestígio emprestado de mim, o que é uma idiotice. Ninguém conquista nada na vida se não for por méritos próprios, nenhuma área. Então, nisso às vezes me incomoda, eu tenho medo, sabe, disso, como eu falei, de que a maldade, o mundo é composto por gente muito má, em todas as áreas. Mas eu acredito que o bem sempre vence. Se quiser. Falar da turnê? Eu não tenho pergunta nenhuma não, mas eu estava querendo agradecer a presença sua aqui, de trazer música de qualidade do Brasil para cá, agradecer ao Josimar e porque é o pessoal que traz música de qualidade, porque o resto só vem sertanejo e coisa. Então, quando tem alguma coisa boa pra gente tem que agarrar com o intente, porque realmente é música boa de qualidade, né? E desejar sucesso aí pra turnê. Muito obrigado no que diz respeito à minha. Muito obrigado pelos elogios. E a turnê que você começa amanhã aqui em Nova York, o que você está preparando? Olha, é a primeira vez que eu toco nos Estados Unidos solo. E de certa maneira eu não tenho uma carreira internacional, uma experiência de apresentações fora do Brasil. Então é uma novidade para mim. Eu imagino que a maioria das pessoas que vão assistir, vão comparecer, serão brasileiros, que devem ter alguma ideia do que eu faço. E é claro que, estando um show dessa natureza, é uma compilação, a escolha do repertório segue um pouco não é exatamente um best-of, mas é alguma coisa que está voltada, tem uma singularidade, uma especificidade para esse evento. É provável que eu faça nos 3 dias o mesmo repertório, salvo se eu perceber que alguma coisa não funcione, eu não sei. Mas o pedido da galera? Também tem isso. Eu de fato não sei o que esperar. E eu gosto, né? Isso é assim, quando eu subo ao palco eu nunca sei o que vai acontecer. Por mais preparado que eu esteja, ensaiado e com tudo na cabeça, o show só acontece na hora, porque o show envolve quem está em cima do palco e quem está na plateia. Pode. Nesse seu CD, tem uma única música que não é inédita, né? Que é a Concórdia, que foi gravada pelas Soares há muitos anos, e agora você gravou. Como acontece assim, quando você cria uma música e você dá para um artista gravar, e aí depois de um tempo você olha, como que dá esse negócio? Eu vou gravar essa música agora.
Você começa a se identificar, você passa a se identificar mais com a música? Como é que é? É estranho, porque essa decisão, ela não se dá por uma avaliação crítica, isso ficou bom, não ficou... Não, é bastante subjetivo, e ela acompanha alguma coisa que é circunstancial, e dentro do contexto do que aquele disco, mais ou menos, como ele se configura. Essa música, e ela, quando foi gravada pela Elza, ela já tinha alguns anos, é uma música bem antiga, não sei nem se dizer quando, mas dos anos 90. Enfim, eu sempre achei que ela tinha uma beleza no qual um dia eu iria gravá-la. E chegou a hora, não sei te dizer como, nem porquê. Como eu falei, na hora que estou montando um repertório, claro, basicamente é da produção mais recente, mas a escolha, a decisão envolve uma coisa que é o conjunto. Eu felizmente tenho muitas músicas gravadas por outros artistas, eu fico feliz, e sem nenhuma demagogia, eu gosto de todas, porque eu acho que cada artista faz da sua versão, apresenta puxa um ângulo diferente da música, ela se revela, vai para um lado. Essa, na verdade, é a força de qualquer artista, uma sua particularidade. Claro, alguns que eu tenho mais afinidade, alguns que eu tenho mais proximidade, produzir discos, tem artistas, a Cássia Eller, artista que mais gravou músicas minhas, me convidou para produzir discos dela, a gente trabalhou juntos, enfim. Mas é natural que com as versões dela eu tenha mais, enfim, participação inclusive. Mas eu não sei, quando eu saí dos Titãs tinha uma coisa curiosa. Quando eu comecei a fazer os meus shows solo, eu repatriei um monte de músicas, porque de certa maneira eu estava querendo delimitar com maior clareza qual era a minha identidade musical. Porque era muito comum as pessoas saírem do meu show, ele canta aquela da Marisa, ele canta aquela da Cássia, ele canta aquela do Cidade Negra, ele canta aquela dos Skanks. O que não tem nenhum problema, pois como eu disse, o intérprete é quem dá voz à música, e é natural que fique associado à autoria, ao intérprete. Mas de qualquer maneira, eu tive em um determinado momento a necessidade e a vontade de assinar um pouco, que as pessoas reconhecessem a minha autoria, para, como eu te falei, juntar todas as partes, os vetores, o compositor, o músico, o cantor, o artista, enfim, o produtor, etc., para que virasse, enfim, poder sobreviver, né, como artista. Mas quando eu dou a minha interpretação, de maneira alguma eu estou corrigindo nada, porque não há nada a ser corrigido, a música não tem erro e acerto. Obrigada. De nada. O Michael Jackson comprou muitas músicas dos Beatles e assumiu os direitos autorais de determinadas músicas. E muitas vezes os Beatles meio que repensaram, será que nós temos uma coisa certa? Será que os produtores deles, será que isso foi bom ou não? Isso já aconteceu assim com você? De você passar uma música para alguém e falar, poxa vida, eu que devia estar cantando essa música, não, cara? Bem, são duas coisas bem distintas. Ele comprou os direitos autorais e, consequentemente, ele que decide. Estou muito longe de comparar os Beatles ao Michael Jackson, mas muito longe. Em todos os sentidos. Quando você vê alguém cantando uma composição sua, que você ouviu na voz do cara e postou, você fala, por que não sou eu que estou cantando isso? Ou não sei se você pode cantar as músicas independente de você passar para alguém. Não, peraí. Tem uma coisa. As músicas, quando alguém escolhe gravar uma música minha, o direito autoral e a propriedade da música continua sendo meu. Eu tenho minha própria editora. Enfim, embora uma parte do meu passado esteja na mão de uma outra editora, é uma questão um pouco... Achei que a partir do momento que você Não. Ele simplesmente... Não, eu não passo meus direitos autorais. A pessoa apenas passa a interpretar a minha música. E ela recebe os direitos artísticos
referentes à sua versão e aos direitos autorais. Há uma série de outros pequenos direitos, mas eu não vendi minha obra para ninguém. Aliás, ninguém quis comprar. Apareceu um investidor. Aí, não, Michael Jackson não, mas dependendo do que ele oferecer, podemos até pensar. Então, pessoal, eu gostaria também de fazer uma pergunta para o Nando, no sentido de, como você disse, a primeira turnê, a primeira apresentação que você vai fazer aqui, e calhou realmente, a gente não foi uma coisa pensada, é um evento que está acontecendo, a turnê está acontecendo na semana do Valentine's Day, que é a semana do Dia dos Namorados. Então, acho que vai casar bacana essa turnê, junto com esse romantismo todo que quase toda a sua música tem e remete as pessoas a refletir, a pensar bastante sobre o amor, sobre a vida, né? Então acho que vai ser um momento bacana que os casais vão estar contagiados lá. Eu acredito que sim, eu acho essa coincidência estupenda, até porque dia 14 de fevereiro, que é o Valentine's Day, o aniversário da minha mulher, é o dia do nosso casamento. Enfim, ela também tem bastante significado para mim. Embora eu costume comemorar isso todos os dias, é claro que essa junção, sobreposição de datas, assim, me anima. Mas como você falou, eu acho que, no fim das contas, a minha música, o tema, o majoritário, o assunto que mais me interessa, a abordagem, a forma como eu trato isso, é predominante das relações amorosas, das relações humanas. Eu não acho que esteja nada mais importante do que o amor. E as pessoas têm uma ideia de que o amor simplesmente é essa coisa de namorados, casais. Eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que a relação amorosa que a gente tem que ter fundamentalmente é com a vida. Isso ela é extensiva a todas as outras coisas que você faz, com o planeta que você vive, com as pessoas que estão ao seu lado, com a água que você bebe, enfim. Se não for assim, eu não entendo como poderia ser diferente. Mais alguma perguntinha? Não? Quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar. Não, muito obrigado a vocês, heroínas, que estiveram aqui, atravessaram as destravaram as prestigiaram aqui. Mais uma vez, muito obrigado por ter me trazido. Obrigado a você, Nando. Espero que a gente se divirta. Obrigado, galera. Vamos finalizar então o live aí no Facebook. Nando convidando essa galera para vir participar dessa turnê maravilhosa. Então, vocês de Nova York, Boston e Miami, apareçam. Venham que serão bem-vindos. Estamos aqui. É isso aí, galera. Obrigado. Um abraço.